Você sabia que a Trindade, chamada Santíssima Trindade, não existe biblicamente? Pois é, em versículo algum na Bíblia é encontrada a palavra Trindade, quanto menos que ela é santa. Por quê? A doutrina da Santíssima Trindade. No Ocidente, Tertuliano, que viveu no século II, foi o primeiro a usar a palavra Trindade para se referir a Deus em 3 pessoas. No Oriente, esta tarefa coube a Teófilo de Antioquia, que também viveu no século II. A doutrina da Santíssima Trindade foi explicitada no decurso dos primeiros séculos e finalmente definida no Concílio de Nicéia, 325 d.C., onde ficou esclarecida a divindade de Jesus Cristo, e no Concílio de Constantinopla, 381 d.C., quando se defendeu a divindade do Espírito Santo. Cada um desses concílios procurou responder às heresias de seu tempo, fixando a verdadeira fé católica. Deus disse que não daria o seu trono a ninguém. Vejamos o que a Bíblia fala claramente sobre isso. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome? E a minha glória não a darei a outrem. Isaías 48:11. Ele faz questão de repetir: por amor de mim, o farei, porque como seria profanado o meu nome? E a minha glória não a darei a outrem. Em outras palavras compreendidas de hoje, já que não tenho ninguém à minha altura que eu possa amar, por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome? E a minha glória, reino dele, ele se refere, não a darei a outrem, ou a outra pessoa. Então você me pergunta, e por que existem tantas referências bíblicas em que mostram Jesus falando com o Pai, e etc, e etc? Calma, vamos te explicar no decorrer do vídeo. Primeiro, Deus nunca esteve só quando em Gênesis 1:26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ele sempre esteve com os seus anjos, arcanjos, querubins e etc. Muitos acham que ele estava falando com algum filho neste momento. Mas antes de Jesus, o corpo humano, nascer, Deus nunca teve um filho nos céus. Isso é fruto de fantasias e imaginações. Tanto é que em Isaías 9:6 nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Se olharmos mais de perto, este versículo de Isaías é muito rico em relatar que o próprio Deus veio em carne e habitou entre nós, quando ele disse nos deu, e não uma primeira ou terceira pessoa deu o Filho, mas sim, ele mesmo se nos deu. Outra frase importante neste versículo é que ele, o Filho, se chama Pai da Eternidade. Bom, eternidade não tem começo e nem fim. Como então um filho poderia ter nascido se chamando Pai da Eternidade? É simples de entender lendo João 1:3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 2. Ele estava no princípio com Deus. 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo é nada mais que a palavra, a voz de Deus. Você pode ler no primeiro capítulo de Gênesis. Ele criou tudo com a voz. Haja isso, e houve isso, faça-se aquilo, e se fez. Primeiro, Deus nunca esteve só quando em Gênesis 1:26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ele sempre esteve com os seus anjos, arcanjos, querubins e etc. Muitos acham que ele estava falando com algum filho neste momento. Mas antes de Jesus, o corpo humano, nascer, Deus nunca teve um filho nos céus. Isso é fruto de fantasias e imaginações. Tanto é que em Isaías 9:6 nos diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 7:14. Emanuel. O significado do nome Emanuel
é Deus conosco, ou Deus está no coração dos homens puros. A origem do nome vem do hebraico Immanuel. Este nome, carregado de simbolismo, é associado à vinda do ungido, de Deus à terra, frequentemente utilizado para se referir a Jesus Cristo, que cumpriu diversas profecias. A tradução literal 3 do hebraico reforça a ideia de uma presença divina entre os seres humanos. Então, o próprio nome já revela sua identidade divina entre nós, meros mortais. Nas próximas partes, mostrarei do porquê apareceram 3 seres no batismo de Jesus e do porquê ele disse que saíssem batizando, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Aguardem. Façam suas perguntas. Comentem. Esta é uma idealização de Claudionor Rocha. Caso haja interesses, estamos na Igreja Apostólica do Brasil, na Rua Joaquim, número 92, em Campo Alegre, AL, na pessoa do pastor Reinaldo Silva. Estamos esperando por você. Igreja